Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Seja Feliz e Enriqueça, comigo Callan Maná. E Marcela Merli. Legal, gente. Já começo falando que estamos gostando muito de todos os comentários que eu acompanhei lá no canal, os comentários das meninas ali, tava excelente. Continuem e podem fazer perguntas também pra gente. Hoje nós vamos falar, nosso tema é como transformar sua relação com o dinheiro. Marcela, pergunta difícil agora, né? Esse tema vai dar pano pra manga. Marcela, como transformar crenças sobre o dinheiro para a gente conseguir criar uma relação positiva e próspera em relação a isso? Então vamos lá, gente. Callan, já vou começar. Vou pegar você para Cristo agora. Vamos lá. Risquem do dicionário de vocês a palavra difícil e substituam por desafiador, porque quando a gente fala é difícil, a gente já cria um bloqueio para não fazer. Olha, porque é difícil, então. Porque é difícil. A natureza do ser humano é não se esforçar. Quando eu falo é difícil, eu já falo, eu não vou conseguir. É isso, é essa mensagem que eu tô emitindo para mim. Para que se esforçar? Quando eu olho, eu falo é desafiador. Desafio todo mundo gosta. Desafio motiva, né? Exatamente. Aqui é desafiador. E não é pro outro, é para mim mesma. Sim. Então, quando a gente fala desse tema, e o Callan fala é difícil, para mim não é difícil, é desafiador. E eu adoro um desafio, porque eu gosto de olhar para coisas que eu ainda não vi e outros pontos de vista que podem contribuir com a minha transformação. Sim. Então, uma crença que a gente já começa por aí. É difícil. Eu não ganho dinheiro porque é difícil. É porque a minha realidade é difícil. Você não vai ganhar mesmo. Sim. Só que também não é a hipocrisia de, então eu vou pensar positivo, eu vou sentar aqui e meditar o dia inteiro e as coisas vão cair do céu. A gente precisa ir para a ação. Né? A própria palavra transformação é transformar, mais o verbo ação. Então, o que é que eu faço no meu dia a dia para transformar a minha vida? Ou seja, também tem que estar alerta com essas coisinhas, pequenos detalhes de coisinhas que a gente fala, que às vezes é inconsciente, né? Sim. Eu não tô nem pensando na minha realidade que seja difícil lidar com dinheiro. Mas eu usei essa palavra porque eu penso que é um pouco polêmico. Tem pessoas que falam, eu vi pessoas falando assim, não gosto de dinheiro, porque isso, eu tenho uma relação tal com dinheiro. Eu já vi pessoas falando que o dinheiro só serve para fazer algumas coisas e tal. Tem pessoas que falam isso abertamente. Não gosto. Só uso porque precisa e tal. Você já se deparou com pessoas assim na comunidade ou... Na comunidade não vieram pessoas que não gostavam do dinheiro, mas eram pessoas com dificuldade em lidar com o dinheiro. Por quê? Principalmente quem é da área da saúde tem muito essa questão e essa visão paternalista. Com relação a cobrar, né? Exatamente, porque, por exemplo, eu tenho mais de 20 anos de formada e eu vejo psicólogos recém-formados. A formação na psicologia, ela dá base, assim como outras áreas da saúde, para a gente ser excelentes técnicos. O que é que eu digo com isso? Eu saio da faculdade sendo uma boa psicóloga, sabendo aplicar todos os conhecimentos, mas eu não sei transformar isso num negócio rentável. Mesmo porque a faculdade de psicologia não ensina isso, né? Tem uma matéria disso, né? Nenhuma faculdade ensina isso. E aí, quando a gente se forma, a gente vai achando que o dinheiro vai cair do céu, que eu vou distribuir cartão. Hoje não é mais cartão, né? Mas quando eu me formei eu vou distribuir cartão. E o consultório vai lotar. E isso não é verdade. Então, quando eu olho, é a pessoa muito na expectativa de que o outro vai enxergar valor no nosso trabalho. E aí, qual é o ponto de transformação? Eu
preciso enxergar valor no meu trabalho. Porque se eu esperar que o outro faça por mim, não vai acontecer. Então, quando a gente fala das crenças em relação ao dinheiro, você falando de pessoas que não gostam de dinheiro, na verdade, elas não gostam de lidar com a energia do dinheiro, porque você precisa ter potencial, eu nem sei se essa é a melhor palavra, mas você precisa ter energia compatível para. Porque essa pessoa que fala que não gosta de dinheiro, alguém está bancando as coisas para ela. Tá errado isso? Se a pessoa que está bancando não se importa e ela também não, tá tudo certo. Mas tudo depende do que você almeja na tua vida. E aí eu brinco que tem as pessoas que são acomodadas e que vão viver aquela vidinha sempre e tá tudo bem. E vão ter as pessoas que eu falo que são as incomodadas, como eu, que vão olhar o que mais eu posso fazer para ter uma... Né? Exatamente. Os inquietos. Para ter algo além disso. E não é pelo dinheiro em si, mas é pelas experiências que o dinheiro pode proporcionar. Então, quer dizer, isso traz uma evolução não só financeira, mas também de mentalidade, não é isso? Sim, mas para além da mentalidade, emocional também. Porque o dinheiro está muito atrelado às nossas emoções e às nossas relações. Então, quando eu entendo o que é que reverbera aqui internamente e o que é que bloqueia esse fluxo, eu consigo ir fazendo com que o dinheiro chegue na minha vida com mais facilidade. Então, se você está sempre passando perrengue, o que é que mantém você nesse perrengue? São as suas relações? E aí, tem algumas questões que vão para além das crenças, como, por exemplo, uma pessoa que fez faculdade, que conseguiu ter... E aí não estou nem falando de quem não teve boas oportunidades na vida, né? E eu conheço, e eu tive pessoas assim na comunidade, que tiveram boas oportunidades e não fazem dinheiro. Isso pode estar atrelado a uma questão relacionada aos pais. Porque eu, como adulta, se eu não estiver numa adulta saudável, eu não faço dinheiro como punição para os meus pais. Olha. E isso é inconsciente. E aí eu já ouvi as pessoas falando assim, nossa, Marcela, você viajou na maionese. Não, começa a olhar para a relação com teus pais. Se tem coisas que te incomodam, e essa é uma forma perversa de puni-los, mas no fundo quem sai perdendo com isso é você. Porque se eu não faço dinheiro e tem adultos hoje que os pais ainda sustentam, por que dessa dependência emocional? De novo a gente volta para o ganho secundário. Sim, porque a pessoa ainda está em casa depois de adulto. Sim. É dependência emocional, né? Sim. Ela evita de crescer, porque se ela crescer, sim, ela vai sair dali da casa dos sim pais, né? E tem pais também que não querem que esse filho cresça. Aí juntar fome com a vontade as duas coisas, né? A mãe que quer que o filho fique para sempre. Sim. E eu já ouvi adulto dizendo assim, pra que eu vou morar sozinha se eu moro com a minha mãe, ela lava, ela passa, ela cozinha? Não, você quer uma empregada, né? Tem comidinha pronta. Exatamente. Então... Mas isso atrasa o amadurecimento. Demais, atrasa a vida como um todo. A vida adulta é outra realidade. Porque tudo na vida vai ter ônus e bônus. A gente vive num plano de existência dual. Mas aonde você coloca a tua energia? O que é que você quer que prospere? Porque aonde a gente coloca a nossa energia, é disso que vai aparecer na nossa vida. A energia vai para onde está o foco da nossa atenção. Exatamente. Né? Que é o que eu brinco do gênio da lâmpada burro. Que é, a gente tem no nosso cérebro a área responsável pelo foco. Se eu vibro na escassez o tempo inteiro, e eu não preciso falar disso o tempo inteiro, mas o gênio entende, e é como o gênio da lâmpada, seja feita a vossa vontade. Ele vai trazer mais daquilo. Sim. Quer ver um exemplo disso? Quando você quer trocar de carro. Eu falo que o meu carro que está no meu foco é um Kicks. De repente você nunca vê esse carro na rua. Você sai, você só vê esse carro na rua. Aumentou o número desse carro na rua? Não. A minha atenção passou a perceber mais a existência desse carro. Né? Para a mulher, eu brinco com isso. A mulher está com medo de estar grávida. Aí ela sai na rua, só vê bebê. Só vê bebê recém-nascido.
gestante, Sim. significa que ela tá grávida? Até pode ser, né? Mas é o quê? É o que tá no foco dela. É o que tá na mente ali, né? Então são coisas que a gente vai olhando. Uma crença extremamente limitante que tem a ver com uma fala que a gente faz. E quando eu aprendi isso, eu mudei esse discurso que eu tinha com a minha filha. Eu não tenho dinheiro. O que é que você está alimentando no teu foco? E você não vai ter dinheiro, você pode ganhar muito bem. E quando você olha, você não tem dinheiro na conta, você está zerado. O mês, sobrou mês, como o pessoal brinca, e faltou dinheiro. Porque você afirma para você o tempo inteiro que você não tem dinheiro. Quando a minha situação financeira estava mais delicada, digamos assim, né? Às vezes minha filha falava, ai mãe, eu quero um sorvete tal, que era mais caro. E às vezes eu não tinha dinheiro naquele dia. E eu parei de falar que eu não tinha dinheiro. E o que eu fazia? Filha, hoje não dá para comprar esse sorvete, mas sei lá, dia 25 eu vou ter dinheiro na conta e dia 25 eu compro. E aí é importante a gente cumprir aquilo que a gente prometeu, porque isso também vai trazendo essa energia de que eu posso fazer isso. Então chegava no dia combinado com ela, eu dizia para ela, filha, hoje nós vamos tomar o sorvete, porque eu prometi para você que hoje eu tinha dinheiro, né? Eu tenho dinheiro para comprar o sorvete. E às vezes era engraçado, ela falava assim, ah mamãe, hoje eu não tô com vontade de tomar o sorvete. E aí eu brincava com ela, e você quer fazer o que com esse dinheiro? Às vezes ela não queria nada, às vezes ela falava, ela ama bolinha de queijo. Ai, vamos comprar bolinha de queijo? Então nós vamos comprar bolinha de queijo no lugar do sorvete. Mas eu cumpri aquilo que eu me propus. E não só fazer isso com o outro, mas com a gente mesma. Hoje eu olhei e eu escolho uma sandália. Aí eu vi uma sandália linda, maravilhosa, mas eu falo, não tenho dinheiro. Ao invés de eu ir para esse pensamento não tem dinheiro, quando é que eu vou ter dinheiro para fazer a compra dessa sandália? E não no lugar de vou comprar só por comprar, mas porque tem ali um gosto, eu vou me agradar, mas está previsto isso acontecer. Só quando eu vou para a escassez de eu vou comprar só porque eu mereço, porque eu tive um dia difícil, que é outra coisa que as pessoas fazem, você não está gerando prosperidade e abundância, você está gerando escassez. Uma fala que eu tinha quando eu voltei para o consultório com uma amiga minha, né, e outros terapeutas podem se identificar com isso, ou qualquer pessoa que ganha pouco, que a gente falava assim, eu ganho pouco, mas eu me divirto. Quando eu comecei a entender como as crenças atuam na nossa vida, eu falei, caraca, para com isso, Marcela. Tem pessoas que começam a repetir isso, né? E repete dando risada. Porque é uma coisa ali que a pessoa fala e elas se afinam ali naquela conversa e... Sim. Se identificam, né? E aí é que mora o perigo, porque a pessoa faz isso para pertencer àquele grupo. Exato. O que é péssimo. É péssimo, né? Já anota essa pergunta. O quanto você está disposta a ter a vida dos seus sonhos, mas para isso você precisa escolher parar de pertencer a grupos que não te levam para lugar nenhum. Marcela, e você não acha que em algum viés, assim, as pessoas começam a alimentar esse monstrinho? Por exemplo, ela começa falando isso, sou pobre, mas sou limpinha, ganho pouco, mas me divirto. E aí ela começa a fazer parte dessa comunidade, né? Desse grupo de pessoas que tem as suas afinidades, seu jeito de ser, seu comportamento cultural ali, social. Sim. E ao mesmo tempo, ela começa a antagonizar pessoas ricas, pessoas prósperas. Sim. E virar como um time, assim, né? Eu sou desse time, você é desse outro time. Eu não gosto do seu time. Eu sou Corinthians, você é São Paulo. E a pessoa começa até a criar um certo bloqueio, uma barreira. Sim. Com pessoas... Como se as pessoas fossem más, né? Não tem isso. Olha, nisso que você está falando, Callum, tem uma frase que eu acho que está na Bíblia, inclusive, que é mais fácil um camelo passar
pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você quer uma crença de escassez maior do que essa? De uma das religiões mais populares do mundo. Que a gente tem também, né, essa questão em relação ao dinheiro, de que se a pessoa é rica, ou ela nasceu em berço de ouro, ou ela fez algo errado para conquistar aquilo. E as pessoas não olham de que se eu cuido de mim, e cada vez mais eu tenho convicção disso, de que eu colocando energia no lugar certo, que é em mim, cuidando das minhas emoções, das minhas ações, dos meus pensamentos, do que sai da minha boca, porque a fala tem poder, é isso que vai trazer a transformação. E eu não preciso fazer nada de errado para isso. E quando eu falo do não pertencer a algum grupo, é o quanto você está disposta a ser a ovelha diferente da história. Porque quando a gente olha para isso, quantas crenças eu trouxe essas, mas se você parar para olhar, olha, do teu ambiente de trabalho e da tua família, só aí você já vai encontrar um monte de crença relacionada. Né? Essa questão do eu sou pobre, mas sou limpinho, eu lembro que tinha uma fase na vida que a gente brincava. Ou você é pobre e é limpinho, ou você é pobre e é feliz. As duas coisas você não pode ser. Olha só. Aí você falava, putz, eu vou ser feliz, mas vou ser sujo, mas vou ser limpinho, mas vou ser infeliz. Olha as pegadinhas que a gente vai se colocando. Então, quando eu entendo que a pessoa que tem muito dinheiro, ela não é ruim, e isso foi uma mudança no meu mindset também, de entender que quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu contribuo com a prosperidade e a abundância da sociedade, porque mais dinheiro eu coloco para circular. Porque quando eu ouvi que quanto menos dinheiro eu tenho, mais egoísta eu sou, porque eu faço o mínimo do mínimo para eu sobreviver. Isso para mim ficou martelando na minha cabeça e reverberando, até que eu entendi, eu falei, claro, porque se eu tenho muito dinheiro, eu pago uma pessoa para vir limpar minha casa, eu contrato uma pessoa para me auxiliar no meu trabalho, eu estou gerando renda, além da renda para mim, renda para essa outra família. Então, eu vou fazendo esse dinheiro circular de uma maneira natural. Entende? Uhum. Quando você estava falando disso, né, dessa passagem da Bíblia, eu vejo que na prática é muito diferente, né? Pelo menos a minha percepção, as pessoas mais ricas, elas sempre parece que tá alinhado assim a evolução espiritual junto, sabe? As pessoas que têm muita prosperidade, elas, todas que eu conheço, são generosas, são super do bem, são super boazinhas e fazem coisas boas. Eu não vejo pessoas assim fazendo coisas ruins. Mas aí, de novo, a gente volta pro gênio da lâmpada burro. E por que eu falo que ele é burro? Porque ele não interpreta se aquilo que tá ali vai te fazer bem ou mal, vai te deixar feliz ou triste. Ele só entende que assim, é isso que tá aí, seja feita a vossa vontade. Então, se eu acredito que as pessoas são ruins, a tendência que eu encontre pessoas ruins na minha vida vai ser muito maior. Eu acredito que eu sempre vou encontrar pessoas boas na minha vida. De vez em quando eu vou encontrar uns perdidos que estão a fim de me passar a perna, mas aí eu estando consciente e olhando para isso, eu vou fazer escolhas a partir disso. E a realidade é fruto das escolhas que você decidiu acreditar, né? Até porque quando a gente fala de crença em relação ao dinheiro, uma outra crença é que a gente fica muito preso de que eu tenho que ter dinheiro para realizar as coisas. E se a máxima fosse o contrário? A partir do momento que eu me coloco em movimento, eu me coloco em ação, eu começo a transformar algumas coisas na minha vida e o dinheiro vem. Eu quero fazer daqui a pouquinho com você uma listinha de tarefa para a galera fazer no caderninho. Quem já viu esse episódio piloto sabe que tem que ter um caderninho aqui para escrever à mão, porque tem o lance das emoções. Quando você ativa, você escreve, ativa o emocional. O lado emocional do cérebro. Que é importante para essa ação que nós estamos fazendo aqui. Mas antes da gente falar dessa listinha de como construir uma nova
relação com o dinheiro, com as medidas práticas, eu queria te fazer uma pergunta, um comentário aqui, com relação ao que você falou ali da faculdade de psicologia e tal. Às vezes a pessoa não sabe até como cobrar, né? Eu vejo pessoas que se movimentam muito, têm uma vida dinâmica, só que elas fazem muitas coisas sem cobrar. Sim. Elas fazem, vão fazendo. Isso tem a ver com ela não querer cobrar mesmo, ela não sabe valorizar o seu tempo, ela não amadureceu isso ainda, como é? Então, quando eu olho para essa questão do cobrar, ela é bem delicada, porque a gente fica incomodado de lidar com o dinheiro. E eu já ouvi muito, e eu também já fui essa psicóloga, que eu dizia assim, se eu pudesse eu teria uma secretária que só ia fazer a parte da cobrança, porque eu não quero nem olhar para isso. Se você não quer nem olhar para o dinheiro, como é que ele vai chegar na tua vida? Né? Outra fala que eu ouço muito comum é, mas as pessoas não estão dispostas a pagar pelo meu serviço. Gente, quantos milhões de pessoas tem nesse mundo, não vai ter, sei lá, 20 seres humanos dispostos a pagar pelo teu serviço? Se você delega isso para o outro, que o problema é o outro, e a maioria das pessoas faz isso quando o assunto é dinheiro, a coisa não vai mudar. Aí já anota no teu caderninho qual é o bloqueio que eu tenho, de onde vem, para que eu não consiga cobrar, para que eu não consiga colocar valor no meu serviço. Porque se eu acredito que a pessoa, e isso é outra crença que eu mudei quando eu tomei consciência, porque a fala no meio dos psicólogos, e ainda vejo muito falando assim, porque a primeira coisa que cortam quando o cinto aperta é a terapia. E eu falava, gente, não, né? Porque eu, em muitos momentos da minha vida, eu cortei outras coisas para manter a minha terapia em dia, porque eu sabia o quanto era importante para aquele momento. Principalmente nesse momento, né? Principalmente naquele momento é a coisa mais importante. Só que se eu tenho a crença de que a pessoa vai cortar, o que o meu cliente vai fazer? Isso. Hoje eu olho e eu vejo que eu tenho a crença de que vai chegar até mim as pessoas que realmente estão dispostas a passar por um processo de transformação e que estão dispostas a pagar por isso. E que querem isso, né? Só que eu só mudei isso quando eu entendi que eu não estava valorizando meu próprio serviço. Então são vários detalhes que a gente vai se apegando e que vai criando barreira e barreira e barreira. E o quanto a gente faz isso para se proteger. Porque aí uma coisa, acho que de tudo que a gente falou hoje, que é importantíssima, é o dinheiro não corrompe as pessoas, ele revela quem a pessoa é. Porque eu já ouvi muito, porque fulano depois que ganhou dinheiro, né, ficou arrogante. Já era, sim. Né? O poder, né? Só revelou. Exatamente, ela já era assim, mas ela estava ali na miúda. Sem poder. Ou sem dinheiro. Poder. A hora que ela tem, ela mostra quem ela é. Vai pra cima. Então aí a pergunta para você, quem é você? Com o dinheiro, como você se imagina? Faça esse exercício. E, gente, dá para fazer escolha o tempo todo. Sim. Marcela, aproveitando o gancho do que você está falando, que já é a primeira dica aí para anotar no caderninho. Já foi. Essa já foi para anotar aqui. Agora, como construir uma nova relação com o dinheiro, Marcela? Para a gente construir uma nova relação com o dinheiro, Carla, a gente precisa olhar para a gente. Então, vai olhando para essas crenças que a gente foi trazendo hoje e para outras, que foi uma dica que eu já dei. Quais são as crenças da sua família em relação ao dinheiro? Quais são as crenças da sua profissão em relação ao dinheiro? E aí, invoca a verdade, porque quando a gente invoca a verdade, ela vem, só que você precisa estar disposta a olhar para ela, porque ela nem sempre é agradável de se ver. E o que é que eu chamo de invocar a verdade? Eu olho para essa crença. Então, vamos pegar o exemplo, eu ganho pouco, mas eu me divirto. Verdade, corpo? Eu acredito nisso mesmo? Pode ser que sim. Se a resposta for sim, o que se requer de mim aqui para mudar essa crença?
Sim. Essas perguntas vocês adaptam para tudo. Verdade, eu acredito que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Sim. O que se requer de mim para mudar essa crença, para mudar essa visão? Quando a gente vai para esse espaço dessas perguntas, elas não vão ter uma resposta logo de cara e nem racional, mas às vezes você está fazendo alguma coisa e dá aquele estalo e você consegue falar, putz, isso aqui vai me ajudar a mudar isso. Vale a pena se perguntar por que eu acredito Não. nisso? Não. Só o que requer de mim para mudar. Porque quando a gente vai para o porquê, a gente vai para o espaço do passado e da vitimização. Ah, então eu acredito nisso porque a minha família inteira é pobre, eu cresci assim, aí eu brinco que entra na síndrome de Gabriela. Eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E aí acaba encontrando uma justificativa. Né? Ai, e a minha ideia nunca é a gente justificar nada, mas é a gente abrir espaço para transformar e agir de acordo com o que a gente escolhe viver, que é importante pra gente. Então você que está anotando aí no seu caderninho, você tem que fazer as perguntas certas e também sobre a sua crença, né? Sim. Com relação ao dinheiro e o que requer da sua essência para poder fazer essa mudança, né? Isso. Então é o seguinte, minha dica aqui para você, assista todo esse episódio, anote tudo no seu caderninho, faça as perguntas, faça todas as lições aqui que a Marcela tá passando. E é isso, né, Marcela? Sim. Ficamos por aqui e um beijo no coração. Até a próxima. Gratidão.